Ei, gente, voltando do culto. E adivinha, passei aonde? No supermercado de novo. Eu aproveito esses momentos para já comprar o que eu preciso e para conversar aqui também um pouquinho com vocês. Eu queria fazer assim igual as blogueiras, gravar saindo assim do supermercado ou lá dentro do supermercado, mas eu morro de vergonha. Morro de vergonha. E também na hora que eu tava saindo do supermercado hoje tinha um carro lá com música, e aí o YouTube também dá direitos autorais, né? Então não dava pra gravar. Ainda que a vergonha já tivesse off, que não é o caso, que a vergonha ainda está on. Eu estou gravando aqui nessa estrada, vou mostrar um pouquinho. Porque eu tô sozinha aqui nesse passeio, tô bem assim no deserto. Mas quando chega alguém eu logo paro de gravar, porque eu morro de vergonha. Como eu tava dizendo, apesar de eu morrer de vergonha, hoje eu tô de rabinho, ó. O cabelo tá sujo. Ontem eu tava passando mal e aí eu não lavei o cabelo, mas eu vou lavar agora, assim que eu chegar da igreja. Então quando a gente tá com o cabelo sujo, a gente faz o quê? Faz um rabinho para disfarçar. Mas eu quero contar algo para vocês que aconteceu lá no meu trabalho essa semana. Então vou sentar aqui na pracinha. Tô chegando na pracinha. Vou sentar ali no mesmo banquinho, no banquinho de sempre, e vou contar para vocês algo assim bem incrível que aconteceu essa semana e fazer um pouco de reflexão, né? Bora refletir um pouquinho. Amém? Então, gente, eu resolvi tirar o óculos porque estou gravando sempre de óculos, né? E é bom vocês olharem nos meus olhos. Então, pessoal, também eu jogo muito na igreja, às vezes o olho sai todo borrado e tal. Aí o óculos disfarça um pouco, né? Então, gente, essa semana eu tava assim num dia, na quinta-feira, bem assim tumultuado lá na escola, que eu tinha que concluir não, né? Desenvolver 2 projetos no mesmo dia, e aí aquela correria, porque eu não tenho só essa função, então é uma correria, gente, o dia de projeto. E assim, a minha mente estava voltada para os projetos, eu não estava nem de longe pensando nisso que aconteceu, que eu vou contar para vocês. Nesse dia, o dia já começou tumultuado. Por quê? Porque o ônibus que eu tenho o costume de pegar não passou, eu tive que pegar outro. E nesse dia específico, como é dia de projeto, eu gosto de chegar bem mais cedo para organizar as coisas todas. E o dia já começou tumultuado ali com relação aos ônibus, né? Que não estavam colaborando comigo. E eu gosto de chegar mais cedo, como eu disse, para organizar tudo. E nesse dia eu não consegui chegar tão mais cedo por causa desse percalços aí dos ônibus, né? Mas aí eu falei, ok, chego correndo, faço o que dá e depois a gente vê como que fica, né? Mas não vamos deixar de fazer os projetos. Aí quando eu chego na escola, o que acontece? O porteiro faltou. E o outro porteiro tinha perdido a chave, são 2 porteiros. O vento bateu forte aqui, tomara que ele não atrapalhe o áudio do vídeo. Mas enfim, eu estava falando dos porteiros, né? São 2 porteiros, um deles havia faltado e o outro havia perdido a chave da escola. Então a gente ficou meio que preso no jardim da escola, não tinha como entrar, ou seja, eu não tinha como organizar todo o material para desenvolver os projetos. Então a gente ficou preso, nós ficamos presos, né, no jardim, esperando a diretora chegar para abrir a escola. Ou seja, as coisas em relação ao meu planejamento não estavam dando certo, né? Eu pensei, amém, né, gente? Pelo menos a gente tá
aqui, e a gente não quer ter esse tempo de estar aqui, os funcionários, né, batendo esse papo, se não tivesse acontecido isso, porque todo mundo chega nas correrias, né? A gente sempre tem que ver o lado bom da história, né? Então a gente ficou lá papiando até a diretora chegar, aí eu pensando assim na minha mente, se não der para fazer hoje, a gente adia e tá ok, né? Não vamos nos estressar com isso, né? Tá tudo nas mãos do Senhor, seja como Ele queira. E aí a diretora chegou, abriu a escola, mas aí já estava muito em cima, realmente não deu para fazer um dos projetos. Consegui fazer um, adiei o outro projeto pro dia seguinte, que seria na sexta-feira. E eu estava lá no refeitório, de boas, né? Os meninos lanchando e tudo, quando a diretora se aproximou de mim e disse que queria falar comigo. Eu falei assim, ok, mas eu fiquei pensando, né, o que eu fiz? A gente sempre pensa que é um BO, não é verdade? Eu pensei, meu Deus, que BO eu me meti. E ela falou comigo para eu procurá-la assim que eu terminasse ali as minhas coisas, né? Eu falei assim, ok, mas aí a minha mente ficou lá caçando o que aconteceu, o que ela queria falar comigo. E eu, meu Deus, eu fiz alguma coisa. E aí fui buscando pela minha mente se eu respondi a alguém mal, se alguém pode ter ido lá reclamar de mim. E eu falei assim, não aconteceu nada. O que será que ela quer falar comigo? Eu fiquei ali matutando, né, pensando, o que será que aconteceu? Ou será que ela quer me dar mais algum serviço? Enfim, a mente ficou trabalhando. E aí eu desliguei na hora que eu tinha que ir lá fazer as coisas, lá, o projeto com os meninos, desliguei. E aí depois fui tomar o meu café. E aí assim que eu fui terminar o meu café, eu falei com ela, estou disponível, você quer falar? Ah, eu esqueci de um detalhe. Na hora que eu estava tomando café, ela veio tomar café também. E aí tinha uma outra professora na sala ali dos professores. E eu falei assim com ela, ô Dani, é em particular? Ou você já quer falar aqui? Ela, não, é particular. Aí eu... Então tá. Aí assim, eu terminei de tomar o café, eu falei com ela, né? Eu tô disponível, pode ser agora se você quiser. Ela, então vamos lá na minha sala. Aí eu fui lá na sala dela, quando não, eu tive uma surpresa. Ela não queria a Sol funcionária. Ela queria a Sol cristã. E ali ela começou a desabafar. E ela queria oração, uma direção de Deus. E ali a gente começou a conversar, né, sobre os relatos dela. E eu pude expor um pouco da minha experiência também, né, da palavra de Deus, mas também da minha experiência. Porque devido às coisas que estavam acontecendo com ela, na vida dela, ela estava assim, muito desanimada e ela sem vontade de fazer pilates, de fazer as coisas e até ir para a escola, que é algo que ela amava. E aí eu pude expor para ela ali um pouco da minha experiência até recente, né, que eu passei após ali o velório, porque eu veio todo o sofrimento dos velórios dos meus irmãos, né? Porque foi a primeira vez que eu passei por um velório de novo. Então veio todo aquele lugar de sofrimento, de dor. Eu revivi tudo aquilo de novo e achei até que poderia cair na depressão novamente, de tão triste que eu fiquei. Fui falando com ela, né, Dani, eu tava num estado de tristeza tão grande que eu também não tinha vontade. Eu não tinha vontade de abrir a cortina, quem dirá de levantar da cama. Mas eu entendi naquele tempo, lá atrás que eu tive depressão, que havia um esforço que era meu, que eu precisava fazer. Deus estava ali comigo, mas tinha a minha parte. A minha parte ele não ia fazer, a sua parte ele não vai fazer. Então mesmo que futuramente bata novamente esse desânimo, ou que por alguns dias ele ainda se prolongue, faça mesmo sem vontade. Sabe, eu entendi que a gente vai dando um passo e o Senhor vai colocando o chão. A gente dá outro passo e o Senhor vai colocando o chão.
Eu também não tinha vontade de vir para a escola e é algo que eu amo, é a minha vida. As crianças, elas me fazem muito bem, mas eu precisava vir justamente por isso, porque elas me fazem bem. Nesse momento, quando eu estou assim, não é nem por elas, eu venho por mim, eu preciso vir, eu preciso ter esse esforço de levantar da cama, de me arrumar e de vir, porque é isso mesmo, eu dou um passo e o Senhor coloca o chão, eu dou outro passo e o Senhor coloca o chão. Então assim, mesmo que você esteja, eu falando com ela, né? Mesmo que você esteja muito desanimada, faça sem vontade, vá pro Pilates sem vontade, coma sem vontade, venha sem vontade, e quando você menos perceber, quando você piscou e abriu o olho de novo, quando você menos esperava, você já está renovada de novo. Você já está ali com a tua essência de volta, com alegria, com sorriso. Faça mesmo sem vontade. Sabe, dê o passo, o Senhor vai colocando o chão à medida que você vai caminhando, Ele vai colocando o chão de novo. E ali eu orei com ela, dentro do que eu podia falar sobre o assunto dela, eu falei, mas é claro que sempre colocando para ela que a resposta vem do Senhor, é algo muito íntimo, é entre ela e o Senhor. Eu não tenho uma bola de cristal para fazer uma revelação do que ela tem que fazer ou não, mas que ela precisava calar as vozes externas, a voz do eu dela, porque só assim ela ia conseguir ouvir a voz do Senhor e tomar as melhores decisões. E que também ela não podia deixar de ter as disciplinas espirituais, que é a leitura da palavra, jejum e oração. Leitura da palavra, jejum e oração. Só assim a gente consegue discernir, começar a ter sabedoria e discernimento para saber qual é a voz do Senhor, quais são as vozes externas e qual é a voz do nosso eu, da nossa vontade. E orei por ela, e dentro do que eu podia aconselhar, eu aconselhei. E foi algo que é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês. Que era um dia que eu nunca estaria esperando por isso. Naquele dia, então, específico, um dia de tanto tumulto, aí que eu não esperava mesmo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que estar sempre preparados como cristãos. Primeiro, dando testemunho de cristãos, porque se eu não desse testemunho naquela escola, ela não iria me procurar. Tinham tantas pessoas, tem tantas pessoas que a gente olha que parecem serem próximas dela. Eu não era uma pessoa próxima dela trocar confidências comigo. Mas ela viu em mim, eu creio que ela viu em mim Jesus. Então a gente tem que sempre estar vigilantes para saber se a gente está mostrando Jesus para as pessoas. Porque quando elas precisarem de luz, que elas precisarem de Deus, elas irão nos procurar, porque elas enxergam Deus em nós. Então a gente tem que estar sempre dando testemunhos do Senhor. A gente não sabe quando embora eu seja uma pessoa declaradamente, eu não sou uma 007 no meu trabalho, as pessoas sabem que eu sou cristã, do meu posicionamento em Cristo. Eu não fico lá enchendo a paciência de ninguém, sabe? Falando da palavra de Deus. O que eu tento viver mesmo é aquilo que eu já falei aqui no canal. É ser a Bíblia que as pessoas vão ler. O meu testemunho tem que ser o testemunho de uma cristã, de uma pessoa que vive a palavra, que vive, ou que pelo menos tenta, dia após dia, fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que está na palavra de Deus, viver com princípios. Então, se eu sou essa pessoa que quero que as pessoas leiam a minha vida como se estivessem lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, quando elas precisarem, elas virão até a mim, e o Senhor vai nos dar oportunidades de estar levando a palavra de Deus, que foi o que aconteceu com a Dani.
né? A oportunidade veio de eu falar da palavra de Deus, de eu falar dos princípios de Deus. Então a oportunidade veio de eu poder falar do amor de Deus, para eu poder falar também, não só do amor de Deus, mas da justiça de Deus. Porque Deus é justiça, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então, assim, o que a gente viver, o que a gente plantar, a gente vai colher. Então a gente tem que saber quais as sementes que a gente está plantando. Então eu pude falar ali de uma forma profunda do Senhor com ela. Entende, gente? Por causa de quê? Eu creio que foi por causa de um testemunho, porque senão ela não teria me procurado. Então isso serviu para dar um up. Eu nem sei se é essa, né? Eu quero falar igual jovens e vacilo. Então, gente, eu só sei que veio aquele ânimo, aquele renovo em mim para continuar pregando a palavra através da minha vida, sabe, através de um testemunho, tá cada dia mais me esvaziando de mim para me encher dele. Amém? Então eu queria dar esse testemunho aqui para vocês no canal, sabe? Sejam testemunhos do Senhor, onde quer que vocês estejam. Porque mesmo que a gente pense, eu nunca vou ter oportunidade, porque na escola a gente não pode pegar a Bíblia e abertamente falar nem com as crianças, e os professores são bem, né? Vocês sabem como que tá o mundo. Então a gente tem que pregar a palavra através da nossa vida. E aí a oportunidade, eles vão nos dar a oportunidade de falar para eles do Senhor. A oportunidade vai vir. Mas se a gente não for um testemunho vivo, se a gente não tiver uma vida de princípios do Senhor, da palavra, a oportunidade não vai vir. Eu estou aqui para inspirar vocês cada vez mais, assim como eu também, a nos esvaziarmos de nós e nos enchermos do Senhor e sermos cartas vivas dele nessa geração. Amém? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.